Boa noite, tudo bem? Muito legal, vamos começar mais uma live. Vamos ver quem vai chegar. Olha aí você, que pontual. Tudo certo, Isa? Tudo bom, Isa? Boa noite. Luiz, beleza? Tudo certo? A Pinheiro 13, não sei qual é o seu nome. Tudo bem? Boa noite, Cida. Olha a Vivian aí também. Seja bem-vinda. Ronise, Kirma aí, grande Kirma, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido Sandra, seja bem-vinda, Sandra, boa noite. Jo, Pri, Bibiana, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos à nossa live. Vocês são muito pontuais, hein? Muito legal. Mas eu só vou esperar um pouquinho para começar. Fabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Verônica, seja muito bem-vinda também, boa noite. Cero de Souza e Paola, sejam bem-vindos. Guarulhos City presente. Que isso, hein? Agora vai. Bom, já que a gente tá nessa então e a Bibiana puxou essa, fala pra mim, escreve pra mim aqui de onde que você é, de onde que você vem. Quer dizer, você não tá vindo de lugar nenhum, né? Que você não tá aqui comigo, mas assim, de onde você é, Pri Marinheiro. Tudo bem? Seja bem-vinda, Pri. Quanto tempo, hein? Pri, você tá em Campinas, né? Carmen perguntando, você vai me aceitar? Não sei, Carmen, acho que vou fazer essa live sozinho. É só para falar oi para todo mundo. LC Pinto, não sei, pode ser que seja Luiz Carlos, Santana de Parnaíba presente, Zona Sul, Santa Maria, centro do Rio Grande do Sul. Muito legal, a minha sogra morou por muito tempo em Santa Maria, se não me engano era de Santa Maria, inclusive. De Paraguai, Verônica. Ah, muito gusto. Bem-vinda. Pero yo no voy a hablar español porque las personas não entenderiam nada. Muito bom. PH Terra, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O pessoal está escrevendo de onde que eles são, tá? Hoje estamos internacionais porque a Verônica é do Paraguai. Geuci, só Geo na verdade. Tati, Simone Miquelin. Quanto tempo, hein? Tudo bem? Boa tarde, sou de Porto Alegre e agora moro em Goiás. Que show, Sandra. Minha esposa nasceu em Formosa, fica no Goiás também. Eles falam no Goiás, né? Eu sempre falei em Goiás. Philadelphia, US. That's so cool, Isa. Uau. Itanhandu, tá vendo, gente? A gente tem na mesma live Filadélfia e Itanhandu. É isso. Maravilha, galera. Vamos começar essa live então, 3 minutos. Todas as aulas que eu dou também, até na Conquer, né, ou treinamentos que eu dou nas empresas, eu dou um tempinho e depois desse tempo, esse tempo de graça, né, eu já começo o conteúdo. Então vamos nessa. Carmen, vou te aceitar aqui. Vinda. Agora eu te deixei entrar. Enquanto isso, eu vou dando um oi, pessoal. Regina, Carla, Boa tudo bem? noite, pessoal. Ainda bem que ele me aceitou, né? Tava ansiosa, né? Você vai entrar, fica tranquila. É isso aí. Gente, para quem não sabe, a Carmen é minha mãe. Então, durante a live eu vou chamá-la de mãe, tá? Porque é mais fácil para mim chamá-la de mãe do que chamá-la de Carmen, beleza? Exato. Fabio. Muito bom. Vamos lá então, Carmen. Fala para quem está chegando aqui o que, que você faz no seu dia a dia, quem é você, como que é a sua configuração familiar. Fala o que você quiser em pouco tempo. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou a Carmen, sou casada com o Chico, vai fazer 34 anos. Tenho o Pedro, que é o nosso filho mais velho, pai do Benjamin e da Celeste, e casado com a Vivian. E a Laura, que mora lá em Sydney. Eu sou psicóloga, terapeuta familiar, trabalho bastante com casais, né, famílias. E é isso, nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre a comunicação não violenta. Verdade, comunicação não violenta é essa, que é um nome forte, né? Comunicação não, mas imagina, como assim se não falar sobre comunicação não violenta? Vocês querem dizer que a comunicação de alguns de vocês, ou alguns de nós, é violenta em algum momento? É uma boa pergunta. Mas, Carmen, deixa eu te falar antes. Você está com uma microfonia aí no seu celular. Eu não sei o que seria. Como que a gente resolve isso? Será que é um notebook ligado? Pode ser, não sei. Eu sou, tecnicamente falando, sou muito ruim também. Talvez tão quanto você. Mas tudo bem, já deu uma melhorada já.
Melhorou bastante. Enquanto isso, eu vou falando oi pra Rebeca, pro Geraldo, pro Franco. Vamos lá, gente. Então, assim, comunicação não violenta, né? Tá dando a microfonia. Mas fazer o quê? Olha só. A gente, quando a gente se relaciona com as pessoas, principalmente com as pessoas que a gente mais se relaciona, mais próximas a nós, a gente tende a se comunicar de uma forma muito direta e muito natural, e muito aberta, né? Então, Então, talvez se ela colocar fone, muito bom. Então, enquanto isso, eu estou falando para vocês sobre a comunicação não violenta. E quando eu comecei a entender esse conceito, comunicação não violenta, eu comecei a pensar, poxa, muito do que eu faço, muito do que eu falo é violento, né? Então, desde já, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema, já vão deixando registrado, por favor. Embaixo aqui, na nossa conversa, tem uma cartinha com ponto de interrogação, e aí você vai perguntando, beleza? Vamos lá, então. Carmen, mãe, na verdade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a primeira vez que você... Peraí, ela tá colocando o fone, então ela não tá me ouvindo. Foi? Legal. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre esse termo, comunicação não violenta? Foi no Tribunal de Justiça, uma vez que eu estava fazendo um estágio de psicologia jurídica, e aí eu fiquei sabendo que no Tribunal de Justiça eles estavam usando algo que se chama justiça reparativa. E aí, junto com a justiça reparativa, que eram rodas de conversa, né? Eles usavam comunicação não violenta. Perfeito. Que é formas de você, antes de instaurar processos e dar as penas, as pessoas poderiam se falar, o autor o autor, né, do crime, no caso, e a vítima poderiam conversar para tentar uma composição. Uau. Muito interessante. Então foi durante seu estágio em psicologia. Para quem não sabe, Sim. a Carmen ela já fez três faculdades, tá? Ela fez a primeira em letras, quando ela tinha 20 e poucos anos, né? Quando ela tinha o primeiro filho dele. Se ela teve um filho, não, o que a gente faz quando a gente tem um filho? Vamos fazer uma faculdade. Tá tudo certo. Depois ela fez direito, que daí direito ela fez para coroar e celebrar o nascimento da Laura, né, mãe? Sim. E aí, depois que os dois saíram de casa, ela falou assim: não, tá tudo bem, agora eu vou fazer psicologia, né, mãe? Isso. Muito bom. E aí, quando você ouviu sobre isso, né, sobre esse termo, você começou a perceber que você abordava algumas pessoas que você já conhecia com a comunicação violenta? Como foi o descobrir esse termo, mas também fazer a conexão do conhecimento, né, da informação com a vida na prática? Eu fui perceber que a minha comunicação era muito violenta. Né? Porque a gente acredita que ser violento fala de ações, né? Que a gente bate, que a gente empurra, coisas do tipo. Mas nós podemos ser extremamente violentos na nossa maneira de falar, de nos expressar, né? Tanto é que a comunicação não violenta, ela nos ajuda a reformular a maneira pela qual nós nos expressamos. Perfeito. Então, assim, reformular, ou seja, a gente pode mudar a nossa maneira de se expressar. Exatamente. Existe um livro que se chama Comunicação Não Violenta, ele é escrito por Marshall Rosenberg. Ah, exatamente, esse livrinho aí. Então, ele é laranja claro, laranja escuro, e o Marshall Rosenberg, ele escreve uma frase que é a seguinte, ele fala uma frase, né? Que é a seguinte: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Ou seja, muitas vezes a gente conhece uma pessoa, a gente está em contato com uma pessoa, essa pessoa, existe o quê? Existe uma necessidade. Às vezes essa pessoa, ela tem uma necessidade de ser ouvida, de ser amada, de ser admirada, né? Eu escrevi alguns exemplos aqui de comunicação violenta, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está num casamento e ela fala assim:
Não, não, beleza, beleza. Não, deixa quieto então. Não, não, beleza, é isso mesmo. Não, tá bom. Esse beleza, beleza é algo que só deve acontecer na minha casa, né? Brincadeira, não acontece mais não. Mas é uma coisa bem interessante, porque no fundo, o que essa pessoa quer? Qual que é a necessidade dela? É atenção, é de ser ouvida, é de ser compreendida. Você consegue pensar, Carmen, num outro exemplo de frase que é violenta? Porque esse beleza, beleza, a princípio é super inofensivo, né? Mas é inofensivo mesmo? No momento agora eu não lembraria de uma frase, de um caso assim, de frase violenta, mas eu já me antecipo um pouquinho, dizendo, né, que na comunicação violenta a gente encontra alguns componentes, né? Alguns passos para a gente viver comunicação não violenta. Então seria observar sem julgamento. Isso para mim assim é o desafio, né? Observar sem julgamento. Depois você observado, você pensar quais os sentimentos que vêm, né? Legal. Então observei quais os sentimentos, aí eu penso na necessidade. Qual a necessidade que eu tenho? E, por último, um pedido. Então, vou dar um exemplo, né? Filho que deixou as meias sujas e o tênis lá na sala, certo? Primeiro, observei e já fiquei chateada, fiquei brava. Olha, por quê? Já veio um sentimento. Quando a gente não usa comunicação não violenta, a gente pode dizer: tira essas coisas daqui, sei lá, bagunceiro. Tira suas coisas daqui, essa casa tá parecendo, pensa que é a casa da mãe Joana, Boa. né? Na comunicação violenta, a gente observa, o tênis está lá, eu sinto, puxa, fiquei brava. Aí eu tenho uma necessidade, eu comunico essa necessidade. Olha, filho, eu preciso que você tire esse tênis daqui, porque esse tênis aqui na sala dá uma impressão de casa desorganizada. Exato. Então, você tem a observação, você tem o sentimento, você externaliza uma necessidade. Olha, eu preciso da casa organizada. Um pedido, tira o tênis e coloca no seu quarto. Exatamente. Então, percebem que é uma comunicação clara? É interessante isso que você está falando, né? Porque a Ana até escreveu um minuto atrás, julgamentos moralizantes podem ser uma comunicação violenta, né? Então, quando eu olho, Sim. eu falo assim, putz, mas que bagunça! Para de ser folgado, né? E por mais que Exato. pareça inocente, mas aí na cabeça dele, ele começa a falar, pô, eu sou folgado, eu sou folgado. Até que vai chegar um dia que ele já vai ser adulto já, né? E pode ser que ele aceite isso. Não, mas eu sou folgado mesmo, eu sou assim mesmo. Se quiser ficar assim, comigo, vai ter que ser desse jeito, né? Sim. Então, por que a gente não comunica o nosso sentimento? Quando eu dou os treinamentos sobre inteligência emocional, eu sempre falo sobre isso. Parece que a gente, quando se torna adulto, a gente emburrece no que diz respeito a comunicar sentimentos. Quando o Benjamin sendo pequeno agora, eu leio livrinhos para ele, o livrinho dos sentimentos. Aí a gente fala, Benjamin, use your words. A gente fala inglês com ele, a gente fala falando, Benjamin, use suas palavras. Ele fala, tô muito chato, tô muito bravo. Aí a gente pergunta, por quê? Não, por causa disso, disso, disso. Ok. Quando a gente é adulto, a gente não fala porque a gente tá bravo. Na verdade, a gente não sabe dar um sentimento, né, mãe? A gente fala assim, e aí, como que você tá? Tô bem. Ah, tô mal, Exato. mais ou menos. A gente é binário, assim, tô bem, tô mal, né? Eu não sei falar, por exemplo, nossa, hoje eu acordei esperançoso. Nossa, hoje eu acordei extremamente frustrado. Não, a gente fala que tá bem ou tá mal, né? Exato. Porque a gente, na verdade, a gente não é nós não fomos educados para falar de sentimentos. Não A é gente não verdade. aprendeu isso, a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso na família, né? Então, por Exatamente. exemplo, isso que a Ana comentou ali, o autor, o Marshall Rosenberg, ele diz o seguinte: a comunicação ela pode ser bloqueada por falta de compaixão. Olha Uau. que interessante isso. Se eu vou para a comunicação, eu penso daqui para frente. Bom, para eu me comunicar, eu preciso desse elemento compaixão, né? Então, bom, vou me desarmar, vou pensar o melhor da outra pessoa. E aí, tem algumas coisas que realmente acabam atrapalhando essa compaixão, que, por exemplo, é um julgamento moralizador. Sim. Né? Quando você diz para o outro,
ela é o filho que deixou o tênis lá na sala. Ah, ele deixa isso porque ele é um desorganizado. Ah, porque ele sempre faz isso. Ele Sim. sempre deixa o tênis aí. Esse sempre é avassalador, né? Porque daí isso é interessante, isso daqui acontece aqui às vezes, já que a gente está falando de relacionamento, de casamento, né? Quando a gente usa o sempre, aí a tendência, a Vivi ia perguntar sempre quando? Me fala qual foi sempre. É sempre Boa. mesmo, né? Só que aí vai para o momento da discussão onde a gente vai, então você quer que eu escreva todas as vezes que acontecer? E aí a gente vai ficando uma discussão que não vai levar para lugar nenhum. Então, Sim. qual que é a questão? A questão é falar assim, poxa, eu não preciso ficar anotando quando você faz e quando você não faz. Mas vamos deixar de usar esses absolutos, então? Ah, O legal. sempre, o nunca, né? Muito bom. Exatamente. Você nunca fez isso. Não, mas nunca mesmo, mas certeza. Né? Tanto que quando você está falando da observação, da necessidade, olha aqui, quais são as maiores dificuldades em utilizar a comunicação violenta? A primeira dificuldade é permitir-se baixar a guarda. Hum. Porque, né? Porque quando a gente está num momento de confronto, Ou eu de quero ser o último a falar, dar resposta, assim, exata, eu né? A quero ter a ser o razão. certo, eu não quero baixar minha guarda. Então é muito difícil quando tá no calor da emoção eu falar assim, peraí, eu tô nervoso, você tá nervosa também. É. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar essa discussão assim mesmo? Não é melhor a gente parar um pouco, tomar uma água e baixar a guarda? Sim, Isso seria o ideal, né? sim. Outra coisa que a gente também acaba fazendo, que bloqueia essa questão da comunicação violenta, é a comparação. Então, isso é assim, comparação é morte nos relacionamentos, né? E tem uma autora que diz, esse autor ele diz assim: se você tiver um desejo sincero de tornar a sua vida infeliz, deve aprender a se comparar com outras pessoas. Uau, fala de novo. Se você tiver um desejo sincero de tornar sua vida infeliz, deve aprender a se comparar com outras pessoas. Exatamente. Exatamente. Tudo Essa é, risada. Porque esse daí esse é é forte. uma jornada, né? É uma É uma jornada. jornada, é uma jornada. Exatamente. É, Especialmente, Carmen, só um parênteses, sim. especialmente porque dia 2 de maio a gente vai começar uma nova turma do nosso workshop, do Strong, que é um workshop Hum, de pontos fortes para casais. Então, se você é casal aqui, se você vive com teu marido, até teu noivo, até mesmo você, não é casada no papel, mas você mora com uma pessoa que se relaciona com você, meu, vai depois na minha bio, esse workshop é para você. Por quê? Porque a gente vai falar sobre como os nossos talentos impactam nos nossos relacionamentos, né? E, por uhum, exemplo, eu tenho um talento que se chama ativação. Ou seja, o ativador, ele transforma pensamento em ação. E numa discussão, o que, que eu faço? Muitas vezes eu tenho uma ideia, um pensamento sobre a Vivian e eu já falo, eu comunico na hora. Só que às vezes eu poderia esperar, eu poderia ficar na minha um pouco mais, mas eu estou usando o que há de pior no meu talento, né? Porque talento não é simplesmente coisas boas, tá? Para Galo, para mim, talento é a forma recorrente de pensar, sentir e se comportar. Então, muitas vezes a gente usa o que há de pior no nosso talento para atacar outra pessoa. hum, E essa, para mim, essa é uma jornada para mim. Essa questão de pensar e já falar na hora. Né? isso, Porque é algo que eu faço com muita facilidade. Né? sim. No seu caso, Carmen, você tem um talento que se chama contexto, né? Contexto, é. E como que você que é o cara dos pontos fortes aí, Coloquei na primeira. me fala aí desse. Te falo sim. Olha só, ao todo são 34 temas de talentos, pessoal. Hum, Inclusive, a dica de livro é Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Se fosse você, já ficava na live aqui, já entrava no computador agora mesmo e já comprava esse livro, tá? Mas olha só, ao todo são 34 talentos. E esses 34 temas de talentos, não foi o cara que escreveu o livro e falou assim, nossa, sonhei, vamos lá, 34, e foi escrevendo, né? Não, não foi isso. Ele fez por 20 anos, ele fez 2 milhões de entrevistas, quer dizer, entrevistas com 2 milhões de pessoas para entender padrões de pensamento, comportamento e sentimento. E aí ele hum, chegou, o resultado disso foram 34 temas de talentos. Tá? Ou seja, de novo, talento é a forma recorrente de alguém pensar, sentir e se comportar. E esses 34 talentos, mãe, eles fluem de 4 domínios. Talentos da área de relacionamento, influência, pensamento estratégico e execução.
Relacionamento, influência, pensamento estratégico e execução, tá? O talento que eu falei de ativação, de transformar pensamento em ação, é de influência. O contexto que você tem, que a Vivian, minha esposa, tem, é um talento da área de pensamento estratégico. Ou seja, a pessoa que tem contexto, ela gosta de pensar no passado, ela gosta de olhar para o passado para conduzir o seu presente e futuro. Ou seja, uma metáfora é, para uma direção segura no carro, eu olho para o retrovisor. É a mesma coisa. Para uma direção segura na minha vida, eu preciso entender o que aconteceu no passado. E a pessoa que tem contexto, mas em toda a conversa, ela precisa entender o porquê. Mas de onde que veio isso? Tá, mas como que foi? Ah, tá, mas o que aconteceu nessa festa? Tá, o que aconteceu no trabalho? Não, mas me conta, eu preciso entender. E quando você compara uma pessoa que tem contexto com outra pessoa, ela vai olhar lá para trás e entender, por que você quis me comparar com essa pessoa? Mas o que aconteceu? E aí, você vai, sabe quando você vai jogar M no ventilador? Meu, aí já era, porque a pessoa que tem contexto, ela vai te perguntar e ela vai ficar super chateada. E ela pode trazer, então, dados, contextos lá do passado e trazer para hoje. Exatamente, exatamente. Tá certo. É bem interessante, né? Vale a pena aprender mais sobre isso. Exatamente. Assim, a gente tem falado nessas lives, né, na de hoje, na de sexta, na das 2 da semana que vem também, mas esse workshop ele é diferente por quê? Diferenciado. Por quê? Porque a gente vai falar de relacionamentos, como você talvez já deva ter ouvido, você que está aqui assistindo, mas à luz dos pontos fortes eu tenho certeza que você nunca ouviu. E aí vai ser interessante porque você faz o seu teste, o teu companheiro, tua companheira faz o teste dele, e aí vocês vão entender o que há de melhor e de pior em cada um deles, dos talentos dele. Não para você jogar na cara dele, tá? Não. Mas realmente para poder entender, putz, verdade, é por isso que você faz isso, é por isso que eu faço Exato. isso. Ele funciona assim por isso, né? Exatamente. Muito interessante. Exatamente. Quando a gente fala lá dos julgamentos moralizadores, das comparações, a gente tem também a negação de responsabilidade, que isso é muito comum, que uma frase típica que a gente diz assim: "Ai, você me faz me sentir culpado". Nossa, Olha essa é isso. forte, hein? E essa acontece muito. Você me faz me sentir culpado. Ou seja, eu jogo total responsabilidade no outro. Exatamente. Diferente, né, numa comunicação não violenta, que eu diria: eu me sinto culpada quando você diz isso. Isso. Eu me sinto. Essa daqui, mãe, a gente já tem feito aqui em casa há algum tempo já, que é a prática de dizer assim, você falou isso pra mim. Ah, você foi grossa. Ou você falou dessa forma. Não. Quando você falou assim, eu me senti assim. Quando você deu essa risadinha, eu entendi como sendo algo sarcástico. Quando você falou desse jeito, eu entendi que você estava, sabe? Eu entendi, eu percebi, eu me senti. Diferente de falar assim, pô, como você é grosso, hein? Ó, você é muito estúpida, não dá pra conversar com você, não. Né? Exato. Aí o relacionamento, né? E isso daí volta no que eu e o Chico falamos na semana passada, né? Aí fica o nível 5 de relacionamento. A gente só fica no bom dia, boa tarde, boa noite. Aí pagou a conta da semana passada? Ah, legal. E aí, vou pedir uma coisa para comer? Não, é isso. O nível É quase alguém que eu compartilho o apartamento. Um amigo. Exatamente. E aí, beleza? Ah, legal. E isso eu já ouvi relatos, você deve ter ouvido muito mais, né, na sua experiência com o pai, de casais que no término dos seus casamentos, o relacionamento já estava tão ruim que realmente a comunicação era essa. Assim, pareciam dois estranhos na mesma casa. Sim. Pediram para mostrar de novo o livro. Legal. Tem uma frase daqui do autor que ele diz assim: comunicação não violenta cria uma qualidade de conexão que favoreça ações compassivas. Olha só. Então, assim, qualidade de conexão para favorecer ações compassivas. Então, eu vejo o outro, como a gente já mencionou em uma outra live, eu vejo o outro como alguém que joga no mesmo time que eu. Exato, gente. Isso muda tudo, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa frase eu sempre sempre levo para os treinamentos das empresas, mas pensa que a sua casa, a sua família, você casal, vocês são uma organização, tá? E essa frase é a seguinte: mais importante do que o número e o nome na minha camisa é o símbolo do time que eu defendo. Vou falar de novo. Mais importante do que o número da minha camisa ou o nome é o símbolo do time que eu defendo.
Mais Muito bom. importante do que, Pedro Penido, camisa 10, Vivian Penido, camisa 9, camisa XYZ, é a família Penido que nós estamos construindo juntos. A família, o símbolo é mais importante do que o eu individual nessa discussão, né? Quando a gente leva isso em conta, fica mais fácil da gente entender isso que você falou, né, mãe? Que nós somos Sim, família. sim. É, uma frase que eu gosto dele também, ele diz assim: comunicação violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortaleçam a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Exato. Forte, né? Nossa, muito forte. Eu tinha comentado há pouco, né, sobre as dificuldades em utilizar a comunicação não violenta. A primeira dificuldade é permitir baixar a guarda, né? A segunda dificuldade é ter uma comunicação intencional, perdão, uma conexão intencional. Por quê? Porque quando a gente está no momento do calor, da emoção, a gente não pensa muito em se conectar, né? Não. Putz, eu tô bravo pra caramba com a Priscila. Nossa, Priscila, como você me tirou de sério? Mas, Pri, deixa eu ouvir. Por que você tá assim? Tá tudo bem? Não, a gente não quer. A gente quer mandar ver e provar que a gente tá certo, né? Sim. Eu falo sempre para os casais, né, nos atendimentos, que há um momento de silêncio, tem um silêncio que ele precisa acontecer. Uma saída estratégica, uma parada estratégica, que é aquela hora que fala, olha, agora eu tô com muita raiva, nomear mesmo sentimentos. Eu tô Exato, muito legal. brava e agora qualquer coisa que eu fale não vai ser legal. Então eu preciso de um tempo. Então não é aquela saída que eu saio e deixo o outro falando sozinho e viro as costas e saio, sabe? Sem educação, né? Sem respeito. Mas eu comunico, olha, agora a gente não dá pra gente continuar essa conversa. É. É, eu acredito que tem muita gente que está aqui assistindo essa live que talvez esteja fazendo o curso da Conquer, né, de inteligência emocional. Se a gente conseguisse identificar, num momento de discussão, né, ao invés de usar a comunicação violenta, se a gente conseguir pensar da próxima vez, identificar qual que é a necessidade por trás dessa conversa, qual que é a necessidade dessa pessoa, a necessidade dela é o quê? É de ser ouvida, é necessidade de atenção, necessidade de carinho, é necessidade de colocar para fora, né? É a necessidade de reclamar, de falar assim, meu, eu não estou feliz, eu não estou contente. Porque se a gente não respeita essa comunicação, se a gente não respeita essa necessidade da pessoa, a gente vai passar por cima disso. E aí, assim, né? Volta uma frase que um amigo meu falou há 9 anos atrás. A gente tava conversando sobre família, ele falou, meus pais são separados. Eu falei, poxa, que chato, cara. Porque eu gosto muito, eu sou um defensor da família, do casamento. Eu falei, mas tudo bem, mas o que aconteceu? Ele falou assim, Pedro, na verdade não foi nada de grave, não foi uma discussão homérica, não foi nada. Mas foram pequenas coisas que aconteceram durante muito tempo. Vou repetir. Pequenas coisas que aconteceram durante muito tempo. E essa live é para você que às vezes é casado, tem um relacionamento, e às vezes você sente que o seu relacionamento está sendo desgastado, não por uma briga gigante que vocês tiveram, mas por pequenas coisas que estão acontecendo durante muito tempo. Você já Sim, passou por isso, né? sim. Eu acho que é bem legal também a gente fazer uma colocação aqui, que essa crise que nós estamos vivendo, né, essa crise macro, que é assim, estamos em isolamento social, estamos não podendo ir e vir, etc e tal, ela desperta em nós, ela pode despertar outras crises que já estavam, ou crises pessoais, ou crises no relacionamento, ou crises no trabalho, já tinha insatisfação, então tudo Verdade. já foi se potencializando. Porque a gente não está vivendo só uma crise social, a gente tá vivendo uma crise econômica, uma crise na saúde e uma crise nos relacionamentos. Porque a gente nunca ficou tanto tempo juntos. É, Né? Então, assim, a gente verdade. vai aparecer coisas que a gente não percebia nesse relacionamento. Exatamente. E aí, eu quero deixar uma frase para a gente pensar aqui juntos, que diz assim: o que os outros fazem pode ser o estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa. Muito legal. Então, assim, quando as coisas começam a ferver no relacionamento,
é legal que eu olhe para dentro de mim e pergunto, mas por que que eu estou reagindo assim? É, Porque a questão não é porque o outro está fazendo aquilo para mim, mas por que que esses sentimentos vieram à tona, desta forma que vieram. muito bom. E isso fala de autoconhecimento, né? Coisa que a gente muitas vezes não investe. É, hoje uma pessoa até perguntou para mim, né, Pedro, eu fiz o teste dos 4 pilares da inteligência emocional, que são autoconhecimento, autogestão, fala sobre mim, e empatia e gestão de relacionamentos, que fala sobre o meu relacionamento com outros, né? E a pessoa ela teve uma nota alta em autogestão, uma nota baixa em autoconhecimento. Ela falou, Pedro, mas como que é Hum, isso? Como que eu posso me autoconhecer mal e me autogerir bem? Eu falei, olha, não é porque as duas coisas são parecidas que sejam a mesma coisa. Eu consigo, sim, identificar os meus gatilhos, o porquê que eu fico chateado, por que eu fico triste, por que eu fico nervoso, o pé da vida, mas ao mesmo tempo eu posso saber tudo isso, mas não saber quais são os meus pontos fortes, como que eu posso gerenciar as minhas fraquezas, qual que é o meu propósito, quais são os meus sonhos, olhar para dentro de mim e me entender. Eu posso entender como me gerenciar, mas não me entender. sim, É por isso que eu falo sim. assim, é verdade, não tinha olhado por esse lado. Então a questão do autoconhecimento, ela é muito interessante porque a gente está falando eu me conhecendo, né? Hum, E tudo bem que esse workshop é para você conhecer quem está do teu lado, né? Mas o primeiro passo, que também já acontece nesse meio tempo, né? É você se conhecer, né? exato. Foi na live com o Caleb que eu comentei isso, que eu acredito que seja, que caiba aqui nesse contexto, né? Essa questão do autoconhecimento. Eu fiquei assim muito. A minha comunicação foi extremamente violenta há uns dias atrás, quando na hora do jantar, tal, o Chico comentou, eu falei, porque eu tive que correr aqui e tal, eu para preparar a comida, ele disse, mas você não teve que preparar a comida. Aí eu fiquei, que como? Ele falou, não, você não teve que preparar, você teve que pegar a comida que estava nas marmitinhas do congelador e descongelar e fazer a salada. Aí eu peguei, não, mas isso para você não é preparar a comida? Aí ele disse que não, que preparar a comida para ele, olha que interessante, é o que, por exemplo, a mãe dele fazia. Olha aí, né? Olha, Comparação aí. Mas assim, ele quis realmente argumentar e foi bom isso. Não, o que era preparar comida para mim era quando, por exemplo, minha mãe cozinhava feijão, fazia arroz, fazia a carne, fazia uma salada, fazia um legume, fazia aquelas várias panelas, né? Aí eu falei, gente, então quer dizer que essa comida estar aqui no seu prato desta forma, com saladinha e tal, não é fazer comida? Aí ele parou e reveu, né, essa como ele via fazer comida, né, nos dias de hoje. Mas olha só, eu no primeiro momento fiquei muito brava, muito brava. Por quê? Porque aí que vem a questão do autoconhecimento. exato. Mas Carmen, por que que você ficou tão brava se logo em seguida ele já arrumou isso e consertou? Eu fiquei muito brava porque lá atrás na minha história de vida, como eu nunca cozinhei, como eu nunca fui dona de casa, eu me cobrava muito por isso. E me comparava com a minha mãe, com a minha sogra. Então, a hora que o Chico falou isso, o gatilhão do você não é uma boa dona de casa Olha, apareceu na frente de tudo. eita. Então, aí, como o autoconhecimento está sempre, né, por aqui rondando, essa conversa durou assim 15 minutos. Mas se eu não tivesse esse repertório de autoconhecimento, por que que eu estava agindo assim? Esse negócio podia ficar. É muito doido. E a comunicação violenta, como a gente comentou anteriormente, né? Ela vem de várias formas, e formas sutis, tá? Comunicação violenta não significa somente quando você fala assim, pô, você é um chato, hein? Você é um idiota. Não, não é isso. Mas às vezes quando você fala assim, pô, mas você é engraçado mesmo, né? Você sempre faz. Ou então, não, 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 você tá certo, eu que tô errado. Não, não, você tá Hum, certinha, tá? Beleza, não, não vamos nem mais falar sobre isso, porque você tá certo. a Essa é uma famosa outra. ironia. Ela fala uma ironia, não conheço. É, essa daqui, ó, essa daqui às vezes também no trabalho acontece, né? Ou fora. Nossa, para uma mulher até que se dirige super bem, hein? Nossa, essa é de matar. Não é? Essa Ou então é. essa daqui, nossa, não imaginaria que você iria tão bem nessa apresentação. Ou então, nossa, olha, para uma mulher você é uma boa gestora.
Então, Oi? assim, pela minha experiência, inclusive pelas empresas que eu passo, as mulheres são bem melhores que os homens, tá? Mas, puxa Exato. vida, né? É o tipo de coisa, não, mas não foi minha intenção. Tá, mas não, então você errou na intenção e errou na forma de se comunicar. E foi uma Exato. comunicação completamente violenta, né? Então, aí entra aquela coisa também, né, do cuidado, né, na hora de verbalizar as coisas, porque eu tenho um tempo, né, até sair aqui do meu cérebro e vir para minha boca, há um tempo para eu parar e pensar sobre isso, mas será que essa liberdade, vamos voltando aqui para os casais, para a família, essa liberdade que eu tenho em casa faz com que eu não tenha esse filtro e eu fale qualquer coisa em qualquer momento? Isso é uma pergunta, uma reflexão. Boa pergunta, hein? Refaça essa pergunta de novo, porque pode ser que as pessoas não tenham entendido, porque ela foi muito boa e muito complexa. Faz de novo. Tá. Porque assim, a gente tem um tempo para formular a colocação e fazê-la, né? Então, assim, do cérebro para a boca tem um tempo aí que eu posso usar para filtrar, para pensar, poxa, será que eu faço essa colocação agora? Porque assim, se a gente está numa reunião na empresa, a gente tem esse filtro, a gente não fala qualquer coisa. Se você está com um cliente, né? Verdade. Agora em casa, será que esse filtro não existe? A pergunta é: será que ele não existe? Será que por conta de ser tão Fam- próximo daquela pessoa, Familiaridade, né? da familiaridade, eu falo qualquer coisa? Assim, eu posso falar sem filtro? Eu acredito que sim. Não tô concordando que você tem que falar Tá, sem filtro, mas acredito que sim, nós não temos esse filtro em casa. não Ou temos. não que não temos, a gente até tem, mas a gente desconsidera e a gente Hum, deixa rolar, deixa acontecer naturalmente em casa, porque aqui eu posso ser quem eu sou de verdade, né? exato, deixa rolar, eu acredito nisso. Exatamente. E aí a gente volta para a questão de ser uma equipe, né? E eu acredito que eu e o Chico, a gente está nesse momento da nossa vida. Ah, fofinho, mandar um beijo para ele. Que a gente tem pensado, nesses 30 e tantos dias juntos aqui, essa coisa do respeito mesmo, né? De acontecer alguma coisa, mas já imediatamente você voltar e falar: não, olha, mas isso aqui. Aí você revê, você fala novamente, você, sabe, reformula. Por quê? Porque eu não quero te ofender, porque você é o É, meu parceiro. Sabe? Você é o cara que eu divido a vida há 30 e tantos anos. é, Então, se a gente parte disso, eu acredito que a gente muda bastante, assim, exatamente. nas nossas falas. E Carmen, ninguém caminha sozinho. Hum. Eu ouvi essa frase de um cara que eu gosto muito, que é o Marcelo Germano, que ele fala assim: todo mundo precisa de ajuda externa. Todo mundo precisa de ajuda externa, Muito bom. né? Seja de um amigo, seja de um profissional, pastor, um padre, um conselheiro, um coach, um mentor. Todo mundo precisa de ajuda externa, né? Então, é realmente por isso que eu e o Caleb a gente quis fazer essa turma, a primeira turma online nossa, as outras 9 foram presenciais, mas a gente quis fazer essa primeira turma online, mas só para casais, porque a gente entende que todo mundo precisa de ajuda externa. Pedro, você tem todas as respostas do mundo para casais? Não, gente, não Também tenho. não. Eu sou casado há 8 anos, há 7 anos, na verdade, e já passamos por muitas coisas, a gente está numa jornada ainda, mas eu tenho certeza que a gente pode acrescentar muita coisa, principalmente a questão dos pontos fortes. O Chico e a Carmen têm mais de 30 e tantos anos de casado juntos, né? Então, assim, Uhum. e esse é um ambiente que a gente quer proporcionar para você, um ambiente seguro, um ambiente onde você vai poder falar, vai poder se comunicar, se entender e sair muito melhor do que você entrou. Porque a gente realmente Exato. acredita no casamento. A gente acredita que não é uma instituição falida. Agora, hoje em dia, casamento, ixi, esse negócio da. Não, a gente acredita que é poderoso, né? Exato. E essa questão, né, da observação também, né, que são aqueles pontos que a comunicação violenta faz, né? Que muitas vezes a gente observa a pessoa que está do nosso lado, o nosso cônjuge, e a gente pensa algo a respeito, mas na verdade a gente pode estar pensando errado, né? Uhum, Olha, você, sei lá, exatamente. você fez assim, eu percebi que você. Mas espera aí, às vezes você está vendo uma coisa que não é isso. A gente aprender a observar também sem
o julgamento, né? Exatamente. Ô, mãe, o Luiz, ele faz uma colocação muito legal. Luiz, obrigado, tá? Uma frase de Maquiavel. Os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. Muito Muito interessante. bom, né? É isso, né? E a gente, às vezes, ofende a pessoa que a gente mais ama. Eu tava num dia desse, numa sessão com um cara que ele é dono de uma empresa e ele falou assim, Pedro, eu sou muito duro com meu filho. O filho trabalha com ele. O filho tem 18 anos. Sou muito duro com meu filho. Mas eu sou duro porque eu sei que ele é bom. E eu sei que ele pode dar muito mais. E outra, eu não quero que ele sofra. Eu falei assim, você já falou isso pra ele? Eu falei, não. Falei de outra forma. Eu falei, que outra forma? Não, eu falei que eu não vou ficar mais falando isso pra ele. Eu falei, pô, me explica pra ele por que você fala assim. Pede desculpa. E tem bem essa frase que o Luiz falou. A gente às vezes acaba ofendendo quem a gente mais ama, né? Exato. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Querem deixar na caixinha aqui? Senão a gente já vai encerrando. Carmen, quer deixar uma última consideração? Vou deixar uma frase aqui de um filósofo indiano o autor também menciona. Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Fala de novo, por favor. Observar. Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Fantástico, hein? Muito bom. Qual é o nome da pessoa para dar crédito para ele, para marcar no Instagram? Foi o Marshall Rosenberg que citou um filósofo indiano que eu não estou com o nome dele aqui, não anotei o nome dele. Não temos o nome dele. Não temos, tudo bem. Uma pergunta. Ah, não é o que. Ó, legal, Marielle deixou aqui, né? Não é o que fala, mas como fala. Eu tenho essa conversa constantemente com a Vivian, né? E ela comigo, né? Assim, não é o que você falou, é como você falou, né? E também falo isso para as pessoas que eu atendo. Cara, mas não é o que você falou, é como você falou, né? Muito legal. Exato. Você vai falar da próxima live também, né? Vou falar uma pergunta antes, então, da gente terminar. A Bibiana fala assim, e quando temos medo de se comunicar com o cônjuge? Opa! Bom, Olha, Bibiana, isso acontece. verdade. Eu costumo dizer que a nossa casa deveria, né? Esse é o mundo tem o possível, tem o ideal, né? No ideal, a gente deveria ter segurança para falar qualquer coisa. Mas às vezes a gente, por N razões. Então, precisamos ver, né, os motivos, porque se a comunicação precisa ser, né, precisa ter um investimento na comunicação desse casamento, desse relacionamento. Tem vários motivos aí. Se você quiser depois me escrever no privado, alguma coisa assim, se eu puder te ajudar. Muito legal, muito legal. Essa é uma pergunta bem interessante, ela é bem sensível também, né? Porque eu compartilho da sua opinião de que aqui deveria ser o lugar mais seguro, né? Inclusive, esse curso do Strong, eu quero abrir também para quem é noivo, que não se casou ainda, porque na verdade seria até você fazer esse curso agora vai te ajudar, sem dúvidas, né? Os casais que já se inscreveram são casais casados, mas para o noivo ele já conhece, ele já começa a conhecer mais, já começa a entender melhor essa pessoa. Mas essa é uma pergunta muito interessante, porque não é depois de uma live que vai ficar tudo resolvido, né? Mas a Carmen, ela trabalha como terapeuta de casais, então vale a pena, Bibiana, você entrar em contato com ela. Beleza? Show de bola. Gente, olha só, sexta-feira a gente vai ter uma outra live, que é com o Caleb e com o Chico, tá? Eles vão falar sobre o casamento e as finanças. Uau! Finanças que é super um assunto super tranquilo, né? Assim, ninguém passa aperto com isso, não tem. Os casais não brigam por causa disso de maneira alguma, né? Muito pelo contrário, tem muita treta por conta de finanças. As pessoas veem as finanças de forma diferente. Por exemplo, tem família que vem de uma. Tem casal que vem de uma família onde o dinheiro, todo mundo sabia tudo, né? Onde a conta era compartilhada, todo mundo tinha as informações, e a outra pessoa vem de um casal onde o pai tem uma conta, a mãe tem uma conta, tudo separado, ninguém nunca sabe de nada. E aí, o que acontece? Então vai ser bem legal. Já fiquem ligados já. Sexta-feira vai ser
vai ser no Instagram do Caleb, tá? Vou até escrever aqui. Mas fiquem ligados no meu Instagram também, se vocês me seguem, que vocês já vão, que eu vou marcá-lo. Beleza? Mais E uma aí, vez o livro? mais uma vez o livro. Aí na próxima semana, segunda-feira, eu vou fazer uma live com o Caleb, agora eu não sei qual que é o dia. Eu sei que é segunda e quarta. Vai ter uma live que eu vou fazer com o Caleb sobre os talentos e os pontos fortes no casamento. E aí o Chico e a Karen vão fazer uma live sobre sexualidade no casamento. Ah, olha aí, hein? Esse vai De ser óculos escuro. pá! Importante, gente. A gente tem que falar disso. Meu Deus do céu, a gente só tem live de sertanejo, nada contra, super legal o sertanejo, mas vamos falar de coisa que vai ajudar os casais também. Beleza? E por que a gente vai fazer Beleza. na segunda e na quarta e não na quarta e na sexta? Porque no sábado já começa a 10ª turma do Strong, a primeira turma Uhul. online. Beleza? Pedro, quero saber mais sobre Strong. Vai na minha bio, tem um link que chama Linktree, tem vários linkzinhos, aí é o primeiro link, tá? Strong, Workshop para casais. Beleza, gente? Mãe, obrigado. Gente, beijos, até a próxima. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Beijo, tchau.